O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, 31 de março. Força Aérea de Taiwan acusa a China de violar seu espaço aéreo. Nós tivemos nessa semana, esse episódio, ele foi no domingo, por isso que a gente colocou nessa data, até para deixar o programa mais disperso nas datas, porém, ele só foi divulgado, ele só foi publicizado no dia 2, tá? Quando Taiwan afirmou que 2 caças chineses, invadiram o espaço aéreo de Taiwan. E detalhe, no mesmo dia, aviões chineses também teriam, eu não vou dizer invadido, mas assim, rasparam o espaço aéreo japonês. A Força Aérea Chinesa ela realizou algum exercício, algum procedimento ali no Estreito de Taiwan. E lembrando, a República Popular da China, a China continental, considera que Taiwan é seu território. Então a China não tem nem como reclamar para a China, falando, olha, vocês invadiram o espaço aéreo de outro país. Eles vão falar, não, é o nosso espaço aéreo, é uma província nossa. Tanto que o Japão, esse sim, outro estado soberano, na visão de Pequim, eles não invadiram o espaço aéreo, só chegaram bem pertinho, só deram um oi, né, e cronometraram ali o tempo de resposta e tudo mais. Então, o governo de Taiwan enviou caças para interceptar os aviões chineses e fica... é um tipo de episódio que não vou dizer rotina, mas que é relativamente comum. A gente teve vários entreveros desses durante a Guerra Fria, mas sempre gera alguma tensão, porque você ter 2 aviões de combate muito próximos e tal, é receita para dar algum problema, né? Alguém com o dedinho coçando ali, entendeu? Voando muito próximo um do outro, é sempre complicado, então é bom ficar de olho. Mas a China foi lá, passou pelo espaço aéreo de Taiwan e a China não está nem aí, basicamente, já que vai dizer que estava realizando ali seus exercícios militares e que a Taiwan é da China mesmo e ponto final. E outra treta diplomática entre China e Taiwan envolve a Apple, né? Porque, de acordo com o jornalista Wang Boyan, da TechCrunch, a Apple fez uma mudança importante no recém-lançado Mac OS Mojave 10.14.4. E a partir da nova versão desse sistema, os Macs comprados na China não podem mais exibir ou digitar o emoji da bandeira de Taiwan. Quem traz essa notícia em português é o Bruno Santana, da Mac Magazine lá do UOL. E também ele lembra que o Tim Cook esteve em pessoa recentemente na China, onde se reuniu com o vice-primeiro-ministro e visitou a Apple Wang Funjin. A gente pedindo celular para Samsung e você me dá notícia da Apple. Você é um traidor. Eu só estou falando da notícia, mas aí Samsung, liga a nós, hein? A Maísa recebeu vários S10 novos aí. Só porque a gente a gente é um pouco menos conhecido que a Maísa. Só porque a gente tem, 50 vezes menos seguidores do que a só porque a gente tem, 1% do alcance dela. E, enfim, enquanto ela está aí em ascensão rumo a uma carreira de estrelas, nós estamos já decadentes, a gente não ganha celular, é isso? Então então vocês vão ver, Samsung. Beleza. Nos despedindo do mês de março, abrimos abril, olha só, com Nova York aprovando a cobrança de pedágio urbano para carros e caminhões em Manhattan. Isso, a gente vai rapidinho aqui com algumas notícias eleitorais, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Uma delas, né, é essa de Nova York. E o objetivo desse novo pedágio urbano, que já existe em diversas cidades, né? Eu sei que Londres tem um dos pedágios urbanos mais conhecidos, mais draconianos, digamos assim. O Serra queria implementar isso em São Paulo também. Vários prefeitos querem, mas aí chega na hora H, dá para trás, porque sabe que vai ter um custo eleitoral muito grande, porque São Paulo é uma cidade muito carrocêntrica, né? Até porque São Paulo é uma cidade muito grande e o metrô, a gente já falou várias vezes aqui, o metrô não chega em vários lugares, as
rotas de ônibus, né? O ônibus está cada vez mais complicado, a caixa preta das empresas de ônibus nunca foi aberta, né? E aqui, quando a gente fala nunca foi aberta, vocês estão fazendo crítica partidária. Não, não é. O Dória não abriu, o Bruno Covas não abriu, o Haddad não abriu, né? Então... E nesse exato momento, Mo Salah me cala a boca. Pois é, Liverpool aí fazendo 2-1. E, então, assim, querendo ou não, a última ocupante, né, da cadeira de prefeito que peitou as empresas de ônibus foi a Marta Suplicy. E isso, além de... vai fazer 2 décadas... né? E a Marta Suplicy, ela depois teve uma carreira política, né? Aquela polêmica quando era ministro do turismo, do relaxe e goza, enfim, né? Mas enfim, o objetivo aqui não é esse. O objetivo é, como sempre, a gente às vezes traz algumas notícias internacionais, porque são pautas brasileiras, como o Matias mencionou, e serve para discussão. E qual vai ser o objetivo desse pedágio urbano no centro de Manhattan? Vai ser justamente financiar a expansão e renovação do metrô de Nova York, tá? Não um dos objetivos da medida é diminuir as emissões de gases poluentes na região central, porém o objetivo principal vai ser reverter essa grana para o metrô. O detalhe é que, né, a cidade de Nova York, ali, a metrópole de Nova York, que também é uma cidade gigantesca e está inserida no que talvez seja a maior conurbação do mundo, não sei se ainda é por conta da China, mas que você já paga pedágios, né, para transitar por Nova York, porque você tem lá os pontes, os túneis, né, porque ali tem as ilhas e tudo mais. Se você assiste Friends, você sabe do que eu estou falando. Então agora a ideia vai ser financiar o sistema do metrô de Nova York, que é usado por 5 milhões de pessoas diariamente. Também em relação à política interna nos Estados Unidos... Como base de comparação, o metrô de São Paulo são cerca de 4 milhões. Pois é. Mas tem, sei lá, menos da metade das estações. Isso não tenho dúvida, né? O metrô de São Paulo é bizarro. E assim, e tem uma outra questão que, podem falar, mas o metrô de Buenos Aires, de Nova York, é muito mais antigo. Gente, dê uma olhada no metrô de Teherã. Teherã não tinha metrô até o início desse século. E hoje já tem mais metrô do que São Paulo. É surreal, tá? E, assim, com todo respeito aos nossos ouvintes iranianos, né, não é exatamente... né, é um país muito grande, é um país com muito potencial econômico, mas não é uma potência econômica ainda. Também, em Chicago, né, foi eleita a prefeita Lori Lightfoot, né? Ela tem um nome assim, esse Lightfoot, eu lembro do Em Busca do Vale Encantado. E ela vai ser a primeira prefeita mulher negra e, além disso, ela é homossexual e vai ser prefeita da 3ª maior cidade dos Estados Unidos e derrotou a presidente da Câmara do Condado de Cook, a Toni Preckwinkle, por 74-26. Isso foi uma bela de uma surra, né? 74-26, né? E ela, que tem 56 anos de idade e uma filha também, chamada Amy. Então tá aí, parabéns à nova prefeita, porém ela vai ter que assumir aí um abacaxi também grandão, né? Porque Chicago é uma cidade que anda com muitos problemas. Um dos problemas, inclusive, é o dono do Chicago Bulls. Que, enfim, não vou fazer comentários clubistas. O Joe Biden, né, acabou tocando num assunto sério nos Estados Unidos, porém acabou até sendo revertido contra ele, né? O Joe Biden, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, foi vice-presidente do Obama, ele que tem 76 anos, e o que aconteceu? Ele estava calculando lançar mais uma pré-candidatura, né, a ser presidente em 2020 pelo Partido Democrata. Daqui a pouco já dá para fazer uma edição do Apprentice. Não, eu acho que já dá. Eu acho que já dá para fazer um reality show dos candidatos. Cara, podia ter um Apprentice dos pré-candidatos democratas. Demo Primer. Apresentado pelo Donald Trump. É isso que eu estava imaginando. Entendeu? O Donald Trump ia fazer o programa. Mas, enfim, o fato é, o Joe Biden falou de um assunto sério, que é, nesse clima dele anunciar a sua possível candidatura, 4 mulheres denunciaram o Joe Biden
por contatos inapropriados. Por exemplo, a ex-deputada do estado de Nevada, Lucy Flores, disse que Biden a beijou na nuca numa campanha de 2014. E aí ele fez um vídeo, né, dizendo que ele é uma pessoa muito tátil, que ele abraça muito, que ele pega muito nas pessoas, né, que ele é muito efusivo, né, ele disse isso, ele é uma pessoa muito tátil. E por que eu disse que acabou, né, dando um backfire? Porque a conta oficial do Donald Trump postou um vídeo... A conta pessoal, né, não a institucional. Mas oficial. Sim, oficial, mas que... Tem que a mesma conta que ele anunciou o veto. Sim. Não, ele utiliza mais essa conta do que a oficial. O POTUS. Isso. Postou uma montagem do Joe Biden apalpando o próprio Joe Biden e dizendo, tipo, bem-vindo ao clube. Em caps lock, welcome back, Joe. No sentido de... Né, olha, né, eu também sofri essas críticas e tal. Só que ao contrário do Biden, o Trump falava de grab... outras coisas, né? E aí o Joe Biden disse, as normas sociais estão mudando, entendi isso e escutei o que essas mulheres estão dizendo. Né? A política, para mim, sempre teve a ver com conectar-se, mas estarei mais atento quanto a respeitar o espaço pessoal no futuro. E tem uma coisa, assim, eu sei que vai ter ouvintes nossos que vão falar, pô, mas é mimimi e tal, qual o problema abraçar e tudo mais. Mas... tem um lance que, assim, que independente de... além de ser... não é independente, né? Além de ser um contato tido como inapropriado com mulheres... nos Estados Unidos, a questão do toque pessoal, do contato pessoal, é muito diferente do que a gente aqui no Brasil. Pergunta pro Jerry Seinfeld. Então, aqui no Brasil a gente está acostumado a ser apresentado a alguém dando beijo no rosto. Né? Recentemente, por exemplo, ano passado, o ator, né? Eu não lembro o nome do ator porque o nome dele é Bickman. Né? O Bickman esteve aqui no Brasil e, cara, você imagina um monte de marmanjo da nossa idade que cresceu vendo o Bickman. Quando vê o cara, né, na frente, vai lá e vai abraçar o cara. E ele ficava fugindo dos caras, falando, don't touch me, don't touch me, don't touch me. Tipo, pra eles é uma coisa diferente. Tem uma questão cultural também, além da questão, né, do assédio em relação a mulheres. Né? E também o nosso querido Gustavo, lá da Flórida, trouxe... Paul Zalum é o nome do ator. O nome dele é Bickman. Né? Enfim... E também o nosso querido Gustavo trouxe pra gente que mais 2 democratas lançaram pré-campanha à presidência de 2020, Eric Swalwell e Tim Ryan, somando 17 pré-candidatos. Né? Inclusive o Gustavo deu ideia, a sugestão, não sei o quanto seria viável isso, do Bernie Sanders eventualmente ter que fundar o próprio partido, né? Porque se continuar ou sair como independente, porque se continuar essa briga de foice aí, 17 candidatos, e no fim das contas a gente já falou isso aqui, quem adora isso é o Trump, né? Porque os caras estão batendo cabeça até agora sem saber como é que vai ser a eleição. Notícia da última terça-feira, dia 2 de abril. Mulher com passaporte chinês é presa em resort de Trump carregando pendrive com vírus. Ela estava com um pendrive ali com um malware, né? Porque hoje em dia não é mais vírus, né? Hoje em dia você tem o malware, o trojan, você tem vários, né? Não é só vírus. Mas ela foi presa a Yunjing Zhan. E aí o que aconteceu? Ela estava lá no resort e... ela foi parada pela segurança e ela falou, olha, né, tô indo, né, ali na piscina, pá. Aí o pessoal que trabalha no resort falou, não, ela é parente aqui de alguém do clube e tal, tudo mais. Aí ela chegou na recepção dizendo que ela estava ali para um evento das Nações Unidas que estava marcado para o mesmo dia sobre as relações sino-americanas. E aí não tinha esse evento na programação e a recepcionista, ela fez o quê? Ela fez o que qualquer recepcionista faz numa situação dessas. Chamou o serviço secreto. Né? É muito comum recepcionistas chamar o serviço secreto. Aqui no Brasil acontece direto. Brincadeiras à parte. Né? Aí a recepcionista chamou o serviço secreto e aí ela foi interrogada, foi revistada e ela estava com 4 celulares... 2 passaportes chineses, um laptop,
um disco rígido portátil, né? Imagino que um SSD, e um pendrive, né? Um thumb drive, né? Com malicious software. E o serviço secreto emitiu ali um documento, uma nota, encaminhando ela para uma corte, dizendo que ela seria, né, uma possível agente chinesa, e a versão dela era dizendo que um amigo chinês pediu para ela ir lá entrar em contato com alguém, ou seja, possivelmente, ela ainda era por cima talvez uma mula, né? Mula no sentido de que ela estava carregando coisas para alguém sem saber direito do que se tratava, talvez, né? Tipo, olha, é o seguinte, você vai pra Flórida, pô, leva essas coisas aqui pra mim, pra um brother que tá lá no resort, que é do presidente dos Estados Unidos, inclusive leva esse pendrive aqui, olha, né? Eu não sei se ela não achou suspeito, enfim. Agora, pelo lado positivo, né, uma comitiva chinesa está em Washington para terminar as negociações do acordo comercial, inclusive com o vice-premier, né, o Liu He, e ontem à noite fizeram um pronunciamento para a televisão. O Donald Trump disse que ele espera fechar o maior acordo, né, em até 4 semanas, tá? Ele disse que será um great deal ou não faremos, tá? If it's not a great deal, we are not doing it. Se não for um grande acordo, nós não faremos isso. E ele disse que vai ser o granddaddy dos acordos. Eu não sei se ele quis dizer que vai ser tipo o primeiro e depois vai ter descendentes, ou então tipo ele vai ser o paizão, né, o patriarca dos acordos. Tipo, vai ser um acordo tão, né, sei lá, não sei, tão sábio. Não sei o que ele quer dizer que vai ser o granddaddy. Ou até linguagem sexual. Pode ser também, né? Pode ser uma referência a sugar daddy, não sei. Eu vou twittar, né? O que é granddaddy. Mas, de qualquer jeito, o Trump disse que está otimista. A comitiva chinesa ainda está em Washington. Acho improvável que a gente tenha alguma notícia, né, muito diferente ainda hoje sobre esse tema, mas pelo menos aí alguma coisa andando além do pendrive com vírus. E fechando esse bloco, temos notícia da última quarta-feira, dia 3 de abril, no qual a nova era do Japão ganha um nome, mas ninguém concorda sobre o que significa. Isso, foi muito curioso, porque assim, por conta do fuso horário, né? E eu sou da madrugada, como a nossa querida Ana Luísa sempre fica brigando comigo, inclusive, porque ela fala, vai dormir, o que você está fazendo lá nessa hora, para de trabalhar e tal. Né? Mas eu sei que ela faz isso porque é uma amiga que se preocupa, né? Não é apenas para fazer piadas. Mas eu estava, né, online na madrugada, e aí assim que saiu a notícia, ela pipocou no meu Twitter, e eu retuitei. E aí teve um ouvinte falando, nossa, eu tô aqui no Japão e fiquei sabendo por vocês. Né? Por quê? Né? Nós vamos ter a renúncia, né, do imperador, já foi anunciada, já foi formalizada. E isso significa que a era do seu reinado, né, vai acabar, né, que é a era Heisei. Então, no dia 1º de maio, começa uma nova era imperial, que vai se chamar Heiwa, tá? Só que, e aí nós temos muitos ouvintes que gostam da cultura nipônica, vários deles fizeram comentários muito legais lá no Twitter, então para você que gosta, para você que está estudando japonês, falando sério, entra lá no Twitter do Xadrez Herbal, segue, se você já não segue, e procura o tweet em que eu compartilhei a notícia e vê as respostas. Teve algumas muito interessantes. E o que acontece? No idioma japonês, né, os ideogramas, eles têm cada um pela caligrafia, às vezes até pela ordem da escrita, né, pela ordem do traçado, tem diferentes interpretações simbólicas. Então tem gente fazendo diversas interpretações sobre o significado. Tá? Tem gente que disse que esse Heiwa vai significar ordem e paz, ou seja, um tema mais, digamos assim, mais positivista, né? Mais nacional. Outro que seria harmonia feliz, que aí já é uma coisa, parece nome de grupo de pagode dos anos 90, todo respeito. E o harmonia auspiciosa, né? Que fica ali no meio termo, uma coisa mais, né? Mais política, enfim. Então tem diferentes interpretações
E, segundo o primeiro-ministro Shinzo Abe, o nome foi escolhido da mais antiga coletânea de poemas japoneses, uma antologia do século VIII, conhecida como Manyoshu, e se refere a um verso sobre o brotar das flores de ameixeira depois de um inverno rigoroso. Tá? O nome da era se baseia na longa tradição da família imperial, na estabilidade do Estado e na felicidade da população. O que é que tá, né? Depois de um inverno rigoroso, né? Ou seja, seria referência ao que exatamente? Né? Porque, assim, o atual imperador, ele não remete à Segunda Guerra Mundial, ele é filho, né, do Hirohito, né, o imperador Akihito. Então, assim, o que seria esse inverno rigoroso? É de quando o nacionalismo japonês ficou em baixa? Lembrando que o Shinzo Abe, né, ele busca expandir as Forças Armadas japonesas, então tem toda uma discussão sobre esse simbolismo. E assim como na Alemanha, o nacionalismo no Japão, ele foi, vamos dizer, domesticado nas últimas décadas, né? Sim, e por razões óbvias. E no caso da Alemanha, a Alemanha ela toma cada vez mais medidas concretas em relação a isso. A Alemanha, por exemplo, ela não nega a sua responsabilidade dos crimes da Segunda Guerra Mundial. No Japão isso ainda é polêmica. No Japão isso ainda é um assunto sensível. E a gente já repercutiu aqui em outras oportunidades a questão da escravização sexual ali nas áreas ocupadas na Ásia continental. Isso, de mulheres coreanas, chinesas, filipinas também. Então, acaba sendo aí uma questão curiosa para a gente ver como é que vai ser, mas, né, novamente, não somos especialistas em caligrafia japonesa, eu sou especialista em sushi e temakis e... Mas se colocar cream cheese ficam bravos, viu? Exatamente. Eu falo por experiência própria. Mas, o nosso querido Ulisses, que trabalha lá no Estúdio 42, lá em Curitiba, que faz as animações de neurologia, ele é de família japonesa, ele recentemente morou alguns meses no Japão fazendo um curso lá. E ele mandou umas fotos assim, lá no Japão tem sushi de hambúrguer. Os caras fizeram sushi de hambúrguer, velho. Botaram carne moída dentro do sushi. Entendeu? Então, assim, mas lembrando, né, que o sushi, o temaki, embora sejam os mais conhecidos da gente, não é a comida cotidiana dos japoneses, né? Isso também é, às vezes, bom de lembrar, porque senão o pessoal acha que os caras comem, né, filezinho, sashimi de salmão cru todo dia, o dia todo, só isso. Né? Na verdade, não. Isso é em banquete. Assim. Isso é um detalhe. Né? O alimento cotidiano, por exemplo. Uma coisa que está popularizando... Vai no sukiya. Uma coisa que está popularizando muito aqui em São Paulo agora é o ramen, né? Tá com essa onda, é a nova onda aqui em São Paulo. E o gyudon. Isso, o gyudon que é... O PF japonês é o teishoku, né? Mas o gyudon, ele tem quase isso, né? E uma última notícia aqui do Japão, além desse breve momento para deixar nossos ouvintes com fome, é que o Japão pretende vetar a expansão ou a construção de novas termoelétricas no país, buscando alternativas mais limpas de energia. Isso, além de ser uma notícia boa para o meio ambiente, além de ser uma notícia interessante para a economia japonesa, que certamente, se investir nisso, vai se transformar, né, numa economia muito baseada nisso, pelo desenvolvimento tecnológico, já que eles têm um estofo, digamos assim, para isso, mas preocupa os australianos. Por quê? Porque 39% das exportações de carvão da Austrália vão para as termoelétricas japonesas. Então os australianos começaram aí a ficar com, né, um medinho aí, um probleminha, porque eles estavam crentes que o Japão ia expandir as suas termoelétricas, já que o Japão também quer se distanciar da energia nuclear, né, depois do acidente de Fukushima. E os australianos estavam todos, os caras vão fazer mais termoelétrica, isso aí, vamos vender mais. E aí o Japão anunciou essa semana, né, essa iniciativa. E novamente, lembrando, o governo Shinzo Abe é um governo conservador de direita, porque até isso conseguiram polarizar a discussão ambiental, né? Então, mas mesmo assim, olha, é um governo conservador de direita e que quer fazer tecnologias de energia mais limpa, até por ser o futuro, né? Você investe em algo que vai dar retorno no futuro, não é só coisa de abraçar árvores, né? Alguma coisa assim, né? De hippies em Trancoso fazendo miçangas, vivendo da sua arte, já diria aquele meme lá. Então é isso sobre o Japão. Notícia da última quarta-feira, dia 3 de abril.
Líderes rivais do Sudão do Sul se encontrarão no Vaticano. Isso, o Sudão do Sul, que no final do ano passado, né, nós tivemos aquele acordo de paz, né, tentando acabar com um conflito no país, né, em setembro do ano passado. E aí o que acontece? Eles vão se encontrar no Vaticano nos dias 9 e 10 de abril. O porta-voz do Vaticano, o Alessandro Dizzotti, disse que será um retiro espiritual. Ou seja, ele, digamos assim, ele não disse que eles vão se encontrar com o Papa, que será uma mediação de conversas, alguma coisa assim. Ele tratou como se fosse uma viagem espiritual, né? Eles vão viajar por motivos religiosos e, nossa, que coincidência, né? O presidente Salva Kiir e o ex-vice-presidente líder rebelde, o Riek Machar, né, estarão no Vaticano ao mesmo tempo. Que coincidência. Então, assim, eu não sei se isso é para não criar muitas expectativas sobre um novo acordo, sobre alguma mudança, ou se é verdade mesmo, né? Mas, de qualquer jeito, os dois estarão no Vaticano, vamos ficar de olho para ver se tem alguma mudança. O Sudão do Sul, que até agora, né, continua num estado de um estado falho, né, e uma guerra generalizada interna. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 4 de abril. Relatório inicial isenta pilotos de culpa em queda de Boeing 737 MAX na Etiópia. Isso, a Boeing, inclusive, um executivo da Boeing pediu desculpas ao pai do piloto, né, porque inicialmente tinham comentado, né, que poderia ser culpa do piloto, erro humano e tudo mais. E a ministra Dagmawit Moses, que é ministra dos Transportes da Etiópia, disse que a equipe realizou repetidamente todos os procedimentos fornecidos pelo fabricante, mas não conseguiu retomar o controle da aeronave. Tá? O documento final deve ser entregue dentro de 1 ano e ele sim pode conter alguma indicar alguma responsabilidade. Né? Esse documento inicial, essa investigação inicial, ela orienta os pontos da investigação, dizendo que, e coloca ali que muito provavelmente é o sistema de controle do avião. Tá? Lembrando que o avião ele está né, no chão, ele está suspenso o seu uso, já que teve 2 acidentes fatais em menos de 6 meses, incluindo aquele na Indonésia, certo? Estados Unidos revoga visto de jurista do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos revogou o visto da jurista Fatou Bensouda, que é da Gâmbia. Ela é procuradora-chefe do TPI desde junho de 2012, tá? Ela foi procuradora adjunta do TPI, ela foi ministra da Justiça de Gâmbia e ela também foi assessora jurídica e advogada nos julgamentos do Tribunal Penal Internacional para o genocídio de Ruanda. E o que acontece? Ela foi ministra da Justiça no início do governo do Jammeh, na Gâmbia, que a gente falou semana passada que fugiu com 1 bilhão em cash, e ela saiu do governo justamente pelo início das denúncias, né, do governo por violações de direitos humanos, inclusive. Né? E aí ela iniciou sua carreira internacional, digamos assim. E por que os Estados Unidos revogou o visto da Fatou Bensouda? Porque ela está investigando. Bom, os Estados Unidos não disse que foi por isso, né? Mas ela está investigando possíveis crimes de guerra cometidos por soldados dos Estados Unidos no Afeganistão, tá? Ela disse que vai continuar as suas obrigações sem medo e sem desejo de reconhecimentos, né? Enfim, né? Olha, eu não estou com medo nem de represálias, nem de favorecimento, né? Mais ou menos isso. E o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que se você é responsável pela proposta de investigação do TPI de pessoal dos Estados Unidos em conexão com a situação no Afeganistão, você não deveria presumir de que você ainda terá o direito de entrar nos Estados Unidos. Ou seja, está muito claro ali que é uma retaliação política por essa investigação, especialmente crimes de tortura, né, em centros de detenção no Afeganistão.
Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Estadunidense David Malpass é nomeado presidente do Banco Mundial. O Banco Mundial, né, sempre tem um presidente dos Estados Unidos. Ele era o candidato único, né, então por isso que é uma nomeação, né, não é nem uma eleição, né, muita gente colocou como eleição, mas é uma nomeação. E ele ele trabalhava na Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, ainda no governo Trump, e agora ele foi David Malpass. Ele que tem o passe do mal. Ele foi nomeado. E isso, né, quem sabe, né, mas embora muito improvável, né, comece a destravar um pouco ali a questão do Banco Mundial, do FMI, que leva inclusive, né, especialmente a China, né, querer modificações no processo, tanto do Banco Mundial quanto do FMI, modificações na participação dos países emergentes, né? Por isso que a China, por exemplo, funda o Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento, que é uma forma, inclusive, de criar assim o proto-bancos mundiais dela para investimentos, passando, né, contornando aí uma organização que é controlada, dominada pelos Estados Unidos.